Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje? Encontre alguém bonito do seu lado e dê um sorriso para a pessoa. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui. É uma alegria muito grande, é uma honra estar aqui. 30 anos desse ministério. Mas eu cresci ouvindo a música desse pessoal. A música deles fez um efeito na minha vida sem tamanho. Desejo de vida, eu resolvi gravar ela e encarei tudo, pedi para o Senhor, porque ela me ajudou a conhecer Jesus. Num período que eu pensava que a vida não tinha sentido. Quem conhece a minha história sabe que eu sou um desses brasileiros que nasceram contra gosto de tudo e de todos. 8 meses eu fiquei dentro de uma estufa, com 8 buracos na cabeça, feito pela agulha de tricô da minha mãe. E quando eu cresci dentro de uma casa de 2 cômodos, com 12 pessoas. E só quem entende de sofrimento sabe o que é isso. A vida não tinha sentido para mim. E mesmo estando na igreja, eu buscava algo maior. Até o dia que eu ouvi desejo de vida. O ser humano tem que desejar viver. Quem deseja viver aqui, deixa eu ouvir. Abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1 e o versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Se alguém não encontrou, diga escola dominical. Entendeu, né? Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebara. E então abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, que a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebara, na terra dos caldeus, e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Atravesse a faixa de Gaza. Se o irmão estiver usando aquele perfume, perdoa ele. Nem tudo é perfeito na vida, não é? Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Oremos. Pai, eu te exalto e eu te glorifico. Te glorifico porque te conheço. Te exalto porque só o Senhor prepara uma reunião como essa. No aniversário desse conjunto, Pai, que marcou e ainda marca as nossas vidas, com uma inspiração de Davi, o Senhor resolveu abrir os céus para abençoar esses cristãos que aqui vieram. Antes que eu comece a revelar aos teus filhos os oráculos sagrados, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque este lugar, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá sobre nós. O segundo pedido é um pedido de atrevimento. Se ainda temos crédito contigo no céu, abre a porta do seu palácio sobre este lugar. Mande do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora, meu Senhor. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Os que podem, deem a Jesus uma linda salva de palmas e tome seu assento. Aleluia. Ezequiel, capítulo 1.
Os amantes da Bíblia Sagrada conhecem bem a história desse profeta. Não há nenhum profeta na Bíblia com um coração mais duro do que ele. Foi para ele mesmo que ele escreveu: Deus um dia tirará o coração de pedra e colocará o coração de carne. O que poucos teólogos param para entender é a psicologia da vida de Ezequiel. Porque ele tornou-se um homem tão duro, tão amargo, um homem com palavras tão pesadas. Não há sorrisos, não há alegrias nas profecias dele. Somente quem tem capacidade de paciência para poder analisar, estudar dentro do ponto de vista de homem, de teólogo, de psicólogo, para entender a alma desse profeta. Queria hoje navegar com vocês na história dele, e eu tenho certeza que daqui a pouco Jesus vai derramar sobre nós um batismo de quebrantamento. E eu estou com pena dessas mulheres, como a minha esposa, que ficou 6 horas na frente do espelho pintando o rosto hoje, né? Trouxe lenço? Pergunte para o irmão aí, trouxe lenço? Diga para ele: se não trouxe, prepare a manga da camisa, do vestido, que você vai chorar hoje. Mas é um choro de gozo. Só para não perder o costume, aquele grito que só vocês sabem dar de glória a Deus. Deixa eu ouvir. Para entender o que foi que deu motivação a Ezequiel a labutar nessa vida, a enfrentar um cativeiro de cabeça erguida, para entendermos de onde ele tirava força, onde é que estava a alegria, mesmo que interna, não expressa com sorrisos, mas que fazia a alma dele ficar de pé. Eu disse a alma, não o espírito, porque até o espírito dele estava caído. Só no capítulo 2 a gente entende isso, que Deus falou assim com ele: Ezequiel, põe-te em pé. Mas ele já estava em pé, porque só quem olha para cima e vê a visão de Deus como ele viu, está em pé. Mas mesmo olhando para cima e vendo visões, o Senhor gritou com ele, disse assim: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Mas como ficar em pé se ele já estava em pé? E o Senhor disse: o corpo estava em pé, a alma, suas emoções estavam abaladas, mas estavam em pé. Mas o seu espírito estava caído. Estava caído devido à deficiência da palavra de Deus se cumprir na vida dele no tempo em que ele sonhava cumprir. O problema do homem que recebe uma promessa de Deus é que, ao receber a palavra profética, ele estabelece um prazo e um tempo, e ele pinta na mente um quadro, e o quadro geralmente em linha reta, plana, sem nenhum obstáculo, até o dia do cumprimento da promessa. Todavia, Deus não gerará nunca filhinhos de papai na sua presença. Filhinho de papai é aquele que recebe de mão beijada, de graça, e por isso não dá valor. Do dia que Deus disse que te daria um presente, Ele vai cumprir. Todavia, Ele vai colocar algumas provas no meio do caminho, alguns obstáculos que você vai ser obrigado a superá-los, a traspassá-los, voar por cima deles ou passar debaixo deles, mas não dá para ignorar os obstáculos. Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. É por isso que agora, depois com mais entendimento, quando alguém chega perto de mim chorando, gritando, com os olhos lacrimejando, dizendo: eu estou sendo provado, estou passando pelo vale, estou sendo rejeitado, humilhado, eu fui caluniado. Antigamente eu chorava com a pessoa, hoje eu ergo a cabeça da pessoa, pego na mão dela e digo: parabéns, bem-vindo à fileira daqueles que Deus tem um projeto grande demais na terra. Nenhuma árvore sem fruto receberá pedras. Eu conheço um homem não pelo número de admiradores, mas pelo número de inimigos que ele tem. O peso da graça e do ministério que Deus preparou para a sua vida é tão grande, que nem você ainda entendeu o que é. Tem gente que veio para cá se arrastando, depois dessa festa vai entender por que Deus tem lhe provado, e ao voltar para casa não volta rastejando, volta voando nas asas da revelação do Senhor. Só quem está preparado para isso dá mais um grito de glória. Deixa eu te ouvir. Deixa eu te mostrar, te fazer entender como é que foi que Ezequiel, tendo ficado preso 5 anos, dos 17 aos 22 anos, que foi o período que Deus se calou para ele, onde foi que ele arrumou forças e coragem e atitude para suportar e para superar os obstáculos da vida? Eu tenho que parar, remover o passado, ou melhor, reeditar o passado, e encontrar um Ezequiel não adolescente, mas um Ezequiel criança, um menino, 7 anos de idade possivelmente.
deitado em uma cama, dentro de uma casa pequenina, cravada na rocha, porque assim era a casa dos levitas, estabelecidas pelo Senhor. Uma casa pequena, que quando o pai levantava para trabalhar, toda a casa acordava pela maneira com que ele se movia dentro da casa. E eu imaginei Ezequiel um dia acordando, aos 7 anos de idade, e vendo seu pai se arrumando para o trabalho. Imagine você acordar e sentar na beira da sua cama e ver o seu pai e a sua mãe correrem de lá para cá, para você se ajeitar e ir para o trabalho. Naquele dia Ezequiel viu coisas que ele nunca havia prestado atenção. Pergunte o que, por exemplo, pastor? Creio eu que pela primeira vez, Carlos, ele viu e reparou no uniforme do pai dele. E o uniforme do pai dele era diferente do uniforme do pai dos seus amigos. Um amiguinho da esquerda tinha um pai que trabalhava na lavoura, e quem trabalhava na lavoura usava uma roupa escura, porque não tinha água em abundância, não podia ser lavada todos os dias. Um amiguinho da direita tinha um pai que trabalhava no comércio, e quem trabalha no comércio a roupa é colorida, porque tem que chamar a atenção dos transeuntes que passam por ali. Mas a roupa do pai dele tinha uma cor diferente, era branca, cintilava quando o sol batia nela. E quando o pai terminava de colocar aquela estola branca, ele ia para a beira da cama ou numa espécie de mesa e pegava um chifre de azeite, colocava dentro de uma cuia. Nessa cuia tinha um pouquinho de mirra, que dava um perfume diferente ao óleo. E depois de misturar, ele pegava o óleo, pegava a barba pelo queixo, apertava e esticava ela, e a barba ficava toda sem sentido, toda lambuzada de óleo. E ele deve ter visto isso marcado a vida dele, ele perguntando para si: por que meu pai passa esse óleo na barba? Daqui a pouco o pai coloca na cabeça uma mitra, espécie de um cone, como aquela que o Papa Bento XVI usa. E aqui vem escrito uma insígnia: santidade ao Senhor. O pai dos amiguinhos dele colocava uma marmita debaixo do braço e iam trabalhar. O pai dele pegava a Torá bíblica, um pergaminho enrolado, colocava debaixo do braço, se ajeitava e antes de sair para o trabalho, ia para a janela que dava para o templo, estendia a mão e às 6 da manhã gritava: paz sobre Jerusalém. Um beijo no rosto da esposa, e lá vai o pai trabalhar. Filho não tinha liberdade de falar com o pai. O judeu era muito sistemático, mas com a mãe era diferente. Mãe, fala Ezequiel, por que a roupa do meu pai é diferente? Por que a barba do meu pai é diferente? Por que meu pai põe chapéu na cabeça? Eu imagino a mãe se emocionando e dizendo: meu filho está virando homenzinho. Filho, o seu pai usa uma mitra na cabeça e ela é pesada, porque toda vez que ele vai se mexer, ele se lembra que ele tem que segurar ela, como ele tem que segurar a comunhão dele com Deus todos os dias. Sem Deus ele não é nada, não é ninguém, não vai a lugar nenhum. Oh, aleluia. E a alma do garoto está sendo tratada. Mamãe, sim, por que meu pai usa aquela barba cheia de óleo, aquele óleo perfumado que a casa inteira está impregnada? Filho, porque o seu pai é um homem respeitado. Como assim, mamãe? Toda vez que o sacerdote anda na rua, as pessoas param e fazem assim. Os que têm juízo entendem de autoridade. Por quê, mamãe? Porque o seu pai representa Deus na terra. Mamãe, mas por que eu olho? Porque tem um grupo no meio da sociedade que não pode ver o seu pai andando na rua. Eu disse: quem, mamãe? Os cegos. E aí? Quando o cego não vê, ele não pode se curvar. Mas o óleo que o seu pai usa é diferente. O cego fica sentado perto da porta do templo, e quando o seu pai vai chegando, o vento leva o perfume da barba, e até o cego levanta e diz: o homem de Deus chegou aí. Homem de Deus, ora por mim. Meu corpo está arrepiado. Eu vou profetizar que você voltará para casa com um cheiro diferente. Vai descer uma cachoeira de azeite sobre a sua vida nesses dias aqui. E eu quero ver quem é que vai voltar a te procurar dentro de um buraco sepultado. Aqueles que torciam para a sua queda e a sua destruição não contavam com o culto de hoje. Quando olharem para a sepultura semana que vem, segunda, terça-feira, vão encontrar um bilhetinho: quer me ver? Olhe para cima. Quando olharem para cima, vão encontrar outro bilhetinho no alto de uma árvore: quer me ver? Compre um par de binóculos, porque eu estou acima das tempestades da vida.
Levante a mão direita para cima, por favor. Agarre o ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Agarre. Tem gente que nem para me obedecer presta, ô raça ruim. Agarrou o ombro, chacoalha o irmão até ele ficar irritado, irrita ele. Diga, você está entendendo? Diga, Deus te trouxe aqui para mostrar que o que Ele fez na vida do Voz da Verdade fará na sua e ponto final. Você crê nisso? Então, além de dar um grito, tira o pé do chão para adorar. Mãe, porque o pai do meu amiguinho carrega uma marmita debaixo do braço, meu pai carrega aquele livro, e a mãe dá uma gargalhada, porque aquele livro é o pão vivo que desceu do céu, filho. Seu pai é alimentado pela palavra do Senhor. Mamãe, todos os meus amiguinhos querem ser como o pai deles são quando crescer. O filho segue a profissão do pai. Eu também vou ser. Imagina a mãe com um nó na garganta, olho lacrimejando, dizendo assim: vai. Por quê, mãe? Porque você não foi escolhido hoje, você foi escolhido no ventre da sua mãe. Me dá seu braço, filho. Está aqui, mãe. Aqui nas suas veias corre o sangue de profetas, nas suas veias corre o sangue de sacerdotes, nas suas veias corre o sangue de uma tribo especial. Eu disse uma tribo especial. Israel tinha quantas tribos? E eu descobri na igreja evangélica a 13ª. Pergunte para mim, qual é o nome, pastor? É a tribulação. Tem ninguém aqui não, né? Dessa tribo não, né? Sabe detectar esse pessoal? É simples, olha para a cara do irmão de canto de olho. Se ele tiver com a cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, ele é da tribo, ele é da tribo. Se for assim, chuta a canela dele, amado. Agora, se ele tiver com um sorriso de orelha a orelha, esse aí é de uma tribo de vitoriosos. Só quem é vitorioso se alegra numa reunião como essa. E a mãe começa a contar a história para o menino: filho, a tribo da qual você descende é uma tribo especial. Mamãe, porque nós somos os mais inteligentes? Somos os mais ricos? Somos os mais bonitos? É claro, filho, que não. A tribo dos mais fortes é a tribo de Judá, porque é de lá que vem aquele, conhece ele, né? O leão da tribo de Judá. Essa é a tribo dos mais fortes. Mamãe, e a tribo dos mais ricos? Essa é a tribo de Naftali. Por quê, mamãe? Porque eles trabalham com embarcações e mexem com comércio. E a tribo dos mais bonitas? Essa é a tribo dos benjaminitas, que o primeiro filho é sempre feito com mais carinho e amor. Benjamim era másculo, alto, forte, parecendo eu. Não entendi isso. Já desceu eu e o Cris Duran no aeroporto. Cidade pequena. Eu e o Cris descemos. Quando abriram a porta do saguão, veio o povo gritando: lindo, fofo. Eu falei: meu Deus, a igreja recebe a gente diferente aqui. Eu coloquei minha malinha no chão e abri os braços. Falei: vem. Nem o vento veio. Foram tudo em cima dele. Por quê? O que ele tem que eu não tenho? Se falar, eu te dou um cascudo. Mamãe, se a gente não é bonito, não é rico, se a gente não é forte, porque Deus nos escolheu. Imagina a mãe com o coração tremendo diz: o Senhor nos escolheu porque nós somos uma tribo de gente de coragem. Como é, mamãe? A gente não tem dinheiro, não tem beleza, a gente não tem riqueza, mas pense num cabra macho. É aquele nascido da tribo de Levi. Como, mãe? Quando Moisés, filho, desceu do monte e viu o povo adorando um bezerro, ele voltou para cima do monte e ficou mais 40 dias tentando aplacar a ira de Deus. E Deus disse: volta e encontre alguém que tenha coragem de matar os idólatras. E Moisés desceu no meio do caminho. Moisés falou: Senhor, mas calma aí, só tem a gente aqui, somos irmãos.
Como é que o irmão mata, irmão? O Senhor disse: quem adora outro Deus não é meu filho. Se não é meu filho, não é seu irmão. Só entende isso quem tem coragem. Moisés deu um grito: quem tem coragem de matar os idólatras? Só a tribo de Levi levantou a mão. A tribo dos levitas era a tribo dos homens desequilibrados, porque eram homens apaixonados. Todo homem, toda mulher apaixonada, ele oscila, é de 0 a 100. Ele não consegue amar pela metade, não consegue odiar pela metade. Ou ele odeia demais, ou ele ama demais. O coração é muito passivo das emoções. E geralmente pessoas passivas de emoções são levadas pela força do momento. São pessoas que sempre dão bom dia a cavalo, porque falam mais do que devem. Todavia, são pessoas que recuam com a mesma facilidade que avançam. Deus é apaixonado por gente apaixonada. Vou mais longe: Deus ama gente maluca. Você não entendeu? Vou repetir: Deus é apaixonado por gente biruta. Está acreditando não? Você acha que o irmão do seu lado é certo da cabeça? Hã? Você acha que eu sou certo da cabeça? Você acha que esse povo aqui é certo da cabeça? Há 20 anos atrás eles já cantavam rock, se jogavam no chão. Eu vim aqui hoje com esses brilhinhos aqui. Eu falei para minha esposa: eu tenho que ir mais brilhante, porque eu vou chegar lá e eles vão me ofuscar. Cadê o brilho, caramba? Cadê aquelas roupas, plumas e paetês? Há 20 anos atrás, quando ninguém tinha coragem, eles tinham coragem. Por que você acha que estão aqui hoje? Deus ama gente que anda na contramão da avenida. Deus ama gente que nada contra a correnteza. Deus te trouxe nessa reunião aqui só para uma reunião particular. Ele disse: eu te trouxe só para dizer para você cara a cara: você não é normal. Por isso, o que eu vou te dar depois de hoje também não é normal. É coisa sobrenatural. Quem concorda? Quem concorda? Então pega a palavra, põe no peito, dá um grito de glória. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Ei, escute um conselho. Eles descobriram 20 anos antes da gente. Já leu aquela parábola da Bíblia que diz assim: um certo senhor deu na mão dos seus servos um talento e mandou eles granjearem. Um enterrou e os outros negociaram. Como bom assembleiano que sou, já fui assembleiano do pé roxo. Hoje só sou assembleiano roxo, mas sou assembleiano. E me ensinaram a espiritualizar tudo. Nessa parábola, quantas e quantas vezes eu não vi o pastor falar sobre a palavra, sobre a música, sobre a profecia, sobre a interpretação. E dia desse eu entendi o que era aquele talento. Aquele talento não foi dado só para quem é salvo. É o talento dado à humanidade. O maior dom que o homem recebe é a vida. A vida é um dom. E esse dom tem que ser trabalhado, multiplicado. Só vale a pena viver nessa vida se for para viver intensamente. Os nossos pais na fé, tentando acertar, acabaram errando, por falta de conhecimento, por falta de apego a um conhecimento mais profundo da palavra. Deixaram o diabo rico. O infeliz de Satanás, pelo que eu entendo da Bíblia, ele é sem teto e um descamisado. Quando foi expulso do céu, não tinha para onde ir, porque o reino da terra é o reino dos homens, o reino dos céus é o reino do meu Deus. Não tinha reino para ele, então Deus, com pena dele, criou o reino do inferno e fez o inferno para Satanás e os seus anjos. Jesus ficou com tanta ira do diabo por ele ter te atormentado e me atormentado os nossos descendentes, que quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi ir lá na casa do diabo e tomar a chave da casa dele. Disse: sai daqui, nem o inferno você merece, infeliz. O diabo ficou sem teto. Aí vem os nossos pais na fé, porque o único povo que entende autoridade profética nesse planeta sou eu e você. E vem uma coisa pior: quem não tem conhecimento acaba fazendo besteira,
porque depois que você nasceu em Cristo, você se transformou num ser humano diferente. O que sai da sua boca, amparado pelo coração, acontece. O que sai da garganta para fora, não, mas o que sai do coração com vontade, materializa. Pergunte por quê? Porque você nasceu como profeta. Não, pastor, não sou profeta. E aquele que eu ligo lá, eu sei que você anda com a cadernetinha diária, de A a Z. Tem profeta para tudo quanto é gosto. Profeta da letra A para o amor, profeta para a letra B para ser uma boa vida, da letra C para o casamento, da letra D para o dinheiro, para a letra E para ter um elefante cor-de-rosa. Para! Pastor, mas eu não vivo sem os meus gurus. Eu vou te apresentar o maior de todos os profetas, que nasceu no seu tempo. Quer conhecer? Levante o dedo para cima. Para onde eu apontar o meu dedo, você aponta, vai. Vou te mostrar onde é que está o profeta. Vai. Tibum. Aí está o maior profeta que nasceu. Não gostei do grito. Eu vou te explicar porque você é o maior profeta. Porque você não pode andar pela cabeça dos outros. É você quem determina o seu amanhã. É você quem determina o seu futuro. É você quem diz: eu vou chegar lá. É você quem diz: eu vou alcançar os meus sonhos. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. O maior profeta do mundo mora e dorme na mesma cama que você, e você não sabe. Profeta, pega esse dedo, aponta para o seu nariz e diga assim: toma vergonha na cara. Você não é lixo. Diga: você é luxo. Só quem crê nisso grita. Reage. Aí os nossos pais, por falta de conhecimento, pastor Zé Luiz, iam para os nossos púlpitos e diziam assim: irmãos, inventaram um aparelho aí que traz a imagem da besta. Não conta para ninguém, esse aparelho é do diabo. Lá de cima, Deus, ó Deus, o diabo não tem nada. E o diabo, pela força da palavra dos donos dessa terra, somos nós. Para o meu descendente primário, o Senhor olhou para ele e disse assim: Adão, a terra é sua, domine ela, sujeite ela é sua. Os nossos pais falaram: a televisão é de quem? E não é que o diabo se apossou? O diabo chegou diante de Deus e falou: Senhor, me desculpe, eu não era merecedor. Olha, de fato, eu fiz tanta coisa ruim aí que eu não merecia, mas são eles que estão me dando, são seus pastores, os ungidos do Senhor. E sabe qual é o problema? O problema é que hoje eu e eles temos um programa na televisão que, para sustentar, a gente vende o almoço para comprar a janta. Eu já coloquei a minha sogra numa rifa. Não vendo um número. Tristeza. E aí, o programa que era para custar para a gente 20 mil, a gente paga 100, 200. Eu pago 200 mil reais de um programa que era para custar na tabela 20. Sabe por quê? Porque eles não querem crentes lá. E quando termina o nosso programa, eles colocam bem grande: esse programa é de inteira responsabilidade de quem está fazendo ele. Como se a gente fosse uma lepra. E a culpa é de quem? Do diabo, pastor. Não é não. É de quem tem autoridade e não sabe que tem. Vem os nossos pais assim: crente, irmãos, não vão na praia, porque a praia é do... Tem um lugar mais bonito do que praia? Já sentou na beira da praia para ver o sol nascer? Você nunca pensou, você em câmera lenta, sonhando com seu príncipe encantado? Uma mistura de Arnold Schwarzenegger com Brad Pitt. E a senhorita, e o senhor sonhando com a mistura de Gisele Bündchen com Naomi Campbell. Você vindo de lá e ela de cá em câmera lenta, roupas brancas assim, nunca sonhou com isso? Vai lá agora, não tem jeito de ir. O diabo fincou uma placa: a praia é minha, quem me deu foram os crentes, porque eles entendem de palavra profética. Hoje, para você ir na praia, tem que andar com as crianças tapando o olho delas. Por quê? Porque nós não entendemos a nossa chamada. Que Deus hoje abra a sua mente, que você não seja capacho do diabo. Que quando chegar na rua da sua casa na terça-feira, coloque o pé na rua e dá um grito: ô, tranca a rua, cai fora. Chegou na porta de casa, abre a porta, pega o relógio e conta 5 segundos para sair daí de dentro.
Pastor, e se não sair? Fecha a porta, pega a chave, põe no bolso, tranca toda a janela e chama para o pau. Eu vou te quebrar na oração, Satanás. Não tem para Satanás mais esse ano. A vitória é nossa. Reage. Reage. Você não sabe a força que você tem, crente. Pastor, mas o senhor está falando de Ezequiel. E quem é que você acha que é o meu Ezequiel hoje? É você. O homem é produto do meio onde ele é formado. A base que Ezequiel teve para enfrentar o cativeiro foi a sua casa. Quando pequenino, alguém disse para ele quem ele era. E escute o que eu vou dizer agora. Existem dois verbos que, embora sejam conjugados de maneira iguais, eles são completamente diferentes. Uma coisa é você ser, outra coisa é você estar. Você pode estar aprisionado, mas você não é escravo. Você pode estar deprimido, mas você não é uma depressão ambulante. Você pode estar vencido agora, mas você não é derrotado. Pergunte por quê? Porque estar é passageiro e o ser é eterno. Quando você nasceu, já nasceu com a faixa campeão profeta de Deus na terra. Você já é uma vitória na terra. Pastor, eu não acredito, eu sei. Estou olhando você daqui de cima, dá uma angústia, dá vontade de esgoelar você. O olho seco igual olho de sapo que morre no dia de enchente. Boquinha travada, segurei, boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto. Parece uma estátua do Museu Madame Tussauds. Pastor, o senhor não me conhece. Reage. A vida passa. Essa vida só vive uma vez. É um dom que Deus te deu. Vai, amada, fica com essa cara. A senhora tem 15, tem cara de quem tem 50. Quem olha de longe, bem longe, pensa que é a Xuxa. Quando chega bem perto, muito perto, olha e vê que é a bruxa. Por quê, pastor? Por quê? Roubaram a alegria de viver de você. Colocaram um jugo mais pesado do que aquele que você pode carregar. Enquanto você se preocupa com coisas humanas, o que é eterno dentro de você vai se esvaindo, murchando, engrunvinhando. E daqui uns dias você vai terminar como exatamente profetizaram para você. Pastor, eu nasci para ser membro de banco. Membro de banco para mim é verniz, prego, tinta, madeira, plástico, almofada. Não, pastor, mas tem banco importante. Eu sei, já viu o trono do senhor Joseph Ratzinger? É de marfim com ouro. Pode ser o trono do Papa, lindo, de ouro. Trono, assento, banco, só presta para uma coisa, para as pessoas virem e sentar em cima. Vai deixar as pessoas sentarem em cima de você? Vai deixar o diabo sentar em cima de você? Então reage, determina, profetiza, agarra o diabo pelo chifre, esfrega a cara dele no chão, mostra para ele que se ele tem poder, aquele que está dentro de você tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem toda a autoridade. E não se assuste não. Eu fiz uma oração dia 31 de janeiro, de dezembro do ano passado, faltava 5 para meia-noite, lá na minha igrejinha, lá em Orlândia. De joelho eu disse: Senhor, eu não aceito que esse ano o diabo me atormente mais. Chega, chega, tudo tem um limite. Chega, só ser saco de pancada, para. O que foi feito do meu Cristo no Isaías 53? Ele não veio e me substituiu? Ele não veio e tomou sobre si tudo que era nosso, de maldição, dor, angústia, pobreza? Por que nós temos que viver essa vida atormentada? Tem um tempo de provação, mas tudo tem um limite.
Não se acostume com a derrota. Não se acostume com a aprovação. Não se acostume com a dor. Reage. Pergunte: o que o senhor fez, pastor? Fiz uma oração de doido. Eu falei: Jesus, esse ano eu quero que o senhor inverte tudo. O senhor disse: como é que você quer? Eu disse: eu não quero ser atormentado. Esse ano eu quero atormentar o diabo. O diabo está até pedindo oração nas cidades que eu chego, ele pede oração. Ora por mim que está vindo ele aí. O cidadão é maluco de pedra. Eu sei quem eu sou. Se Freud não sabia explicar para ninguém de onde você veio, porque está aqui, para onde você vai, eu te explico. Você veio do céu. Você está aqui porque Deus tem uma missão na sua vida. E você vai sair daqui para reinar com Cristo por toda a eternidade. Você não é comum. Murcha a barriga, estufa o peito. Bate no peito até fazer barulho. Olha para o irmão e diz: você não acredita, né? Diga: não conta para ninguém, nem eu. Mas se ele está falando, reage. Reage. Faz o teste. Se a sua vida não mudar, me avisa, porque eu rasgo a Bíblia e volto a vender pipoca. Você não é um ser humano que veio a esse mundo porque Deus teve piedade apenas. Você não foi salvo porque Deus teve pena de você. Alô? Quem é que te falou que igreja é igual curva de rio que só para tranqueira? Pelo contrário, Deus é o maior investidor do universo. Investidor que se preza só investe naquilo que dá lucro. Ei, e aquele que investiu em você é diferente dos demais, porque os outros investem prevendo e acreditando na economia. Daqui a 5 anos vai dar prosperidade, vai funcionar. Deus, Ele enxergou o futuro. Por que é que você acha que Ele te trouxe para cá? Você acha que Ele quer dor de cabeça? Pastor, mas até agora eu só dei prejuízo. Faz parte dos grandes investidores. Você é um investimento a longo prazo. Pastor, e eu? Você vai começar a dar lucro hoje à noite ainda. Eu profetizo que a sua vida vai ter uma virada tão grande. Vai haver um reboliço na sua vida tão grande. Ó, nem para levantar a mão e pegar a profecia o irmão reage. Vai haver uma virada na sua vida. Antes do dia 31 de dezembro desse ano, você vai sentar com a sua família ao redor da mesa, vai pegar um copo de Coca-Cola, porque crente não bebe cachaça, e vai brindar: eu e a minha casa estamos debaixo da autoridade, da graça, do poder. Só quem acredita reage. Terminando, sabe por que você é tão triste? Você teve a infelicidade de congregar com uma família que não crê em nada. Sabe por que eu sou expansivo desse jeito? Porque lá na Vila Tatu tinha um salãozinho de 4x3, e a profetisa da reunião era a irmã Maria de Paula. Ela só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. E ela profetizava no idioma que só eu entendia, em rocianês. É idioma de quem nasce na roça. Um dia eu sentei perto dela e disse assim: ó, Jesus. Ela pegou a Bíblia assim: Jesus levantou aqui um monte de herói. E a Bíblia terminou nessa página. Só que ele continua a história. Se você crer, você será o próximo herói da sua geração. Escute. Qual é o seu sonho? Qual é o seu futuro? Vai ficar olhando para o passado? Vai ficar com pena de si mesmo, pensando que o mundo gira em torno do seu umbigo?
Ah, pastor, mas os homens não me veem, não querem me consagrar. Alô, quem disse que homem consagra alguém em alguma coisa? Está na Bíblia, pastor. Me mostre um que consagrou certo. Era tudo esquisito. Era homem de Deus. E o Senhor dizia: vai e consagra lá, porque eu tenho um rei dentro daquela casa. Quando chegou o primeiro que viu, bonitão, tinha cara de ele, disse: Senhor, é ele. O Senhor disse: não, isso é Denorex, filho. Parece, mas não é. Tem um se ajeitando, o profeta, o Senhor grita, é vice-presidente da igreja de Jerusalém: levanta, desce a rua chamada direita, porque tem um ali que eu vou usar. Está terminando de arrumar a gravatinha, pegando a pasta, colocando a harpa cristã dentro da pastinha. Senhor, qual o nome do rapaz para eu consagrar? Saulo de Tarso. Opa, como é que é, senhor? Saulo, aquele. Mas, nem porém, nem contudo, nem entretanto, eu vejo que você não vê. Ele é para mim um vaso escolhido, e ponto final. A verdadeira consagração não vem da horizontal. Aliás, todo homem consagrado por homem sofre. Pergunte por quê? Porque ele tem um voto de cabresto com aquele que o consagrou. Ele é obrigado a andar pela cabeça dele, ler na cartilha dele, fazer tudo que ele manda. E se não fizer, ele perde tudo. Que desgraça de consagração é essa? Que te faz ir contra os seus princípios, que te faz ir contra a verdade, que te faz ir contra os seus conceitos e valores. Eu conheço homens que eram para ter explodido nesse país como profetas, e sabe por que não explodiram? Porque andaram pela cabeça dos outros. Eles tinham um espírito de piolho. Olha na cabeça do seu irmão, vê se tem algum espírito de piolho. Pergunte: que espírito é esse, pastor? É o espírito que faz você andar pela cabeça dos outros. A verdadeira consagração, ela vem da vertical. Foi Deus quem te enxergou. Pastor, ele me achou ontem. Não. Uma hora que você tiver um tempo, lê o Salmo 139, verso 16. Você vai ver o maior ungido levita da Bíblia dizer assim: eu era pequeno e informe, e tu me conhecias. Os meus dias foram escritos no seu livro antes que os dias existissem. Ei, o meu Deus não é escritor de novela. O escritor de novela depende do ibope, depende da aceitação, aplauso ou vaia dos homens. O meu Deus é escritor de romances. A sua história nasceu com começo, meio e fim na mente dele. Quando ele te viu, ele disse: vai ser um homem ou mulher que vai virar o Brasil de cabeça para baixo. Satanás te odeia, porque você é o sonho de Deus encarnado. Ei, acredite naquela voz interior. Ela não erra. Aquela que te diz: vai, você vai conseguir, vai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai. O caráter espiritual de Ezequiel foi moldado na sua infância. Imagina Ezequiel indo para a escola, sentado nos bancos, e o rabino fazendo a chamada. Naquela época não chamava o homem pelo sobrenome, era o nome e o nome do pai. Benjamim, filho de Manassés, presente. Débora, filha de Misra, presente. Ezequiel, filho de Buzi, presente. E as crianças olhando para ele. E todo mundo se cotovelando: é ele, é ele. Hora do recreio. Vem cá, você pode falar uma coisa para a gente? Claro. Você é filho daquele sacerdote? Sou eu. Como é ser filho de um sacerdote? Mais baixinho o teclado, mais baixinho. Ó, Ezequiel, é uma aventura. Por quê? Porque meu pai é meio tantã. Como assim? Meu pai vê o que ninguém vê. Meu pai escuta o que ninguém escuta. Meu pai sente o que ninguém sente. Tem dias que eu acordo na madrugada, ele está de joelho, com a mão estendida para o templo, dizendo: salva Israel, meu pai. Tem dias que ele chega na minha mãe e diz: vai vir dias de fome na terra. Oh, meu Deus.
E aí, Ezequiel? E aí? Que esse não é o pior. Qual é o pior? O pior foi o ano passado. O que aconteceu ano passado? Ano passado eu saí, eu e minha mãe atrás do meu pai. Meu pai colocou o uniforme dele, só que ele foi com um uniforme diferente na mão. Foi com a roupa branca, mas quando chegou no templo, colocou uma roupa colorida. Embaixo tinha campainhas e romãs. Os levitas lavaram ele, ofereceram sacrifício por ele. Ele colocou a roupa branca, colocou a roupa colorida. Conforme ele andava, as campainhas iam batendo uma na outra. Levaram ele até o altar onde se oferecia o sacrifício. Antes fizeram ele colocar a mão em cima de um animal, e esse animal foi entregue para o deserto, e o outro foi imolado. Pegaram o sangue desse animal e colocaram na mão do meu pai. Meu pai ergueu a mão com sangue escorrendo pelos dedos. Levaram ele até um véu gigantesco, e como ele não podia colocar a mão no véu, vieram os sacerdotes, amarraram na cintura dele uma corda e foram esticando ela. Abriram o lado da cortina. Meu pai entrou, mas antes de entrar olhou para trás, respirou fundo, e quando ele atravessou o véu, os sacerdotes foram dando corda até a corda parar de ser puxada. Quando parou, os sacerdotes olharam um para os outros e se ajoelharam segurando a corda. Os levitas no átrio se ajoelharam, um povo ao redor do templo, 5 milhões de judeus, todo mundo de joelho. Minha mãe me obrigou a ajoelhar, e eu de joelho escutei um barulho. Que barulho é esse aqui? Vocês não lembram? Um barulho, um zumbido. A gente ouviu, mas a gente não pode olhar. Pois eu olhei. E o que era esse zumbido? Era uma nuvem. Ela vinha assim. E eu segui ela com os olhos, pois ela parou em cima do lugar onde meu pai estava. Eu puxei minha mãe e disse: mãe, o que é aquilo? E minha mãe disse: é a carruagem de Deus que acabou de chegar. Mãe, o que é que Deus veio fazer? Deus veio ter uma conversa cara a cara com seu pai. O seu pai é o único homem do mundo que fala com Deus cara a cara. Desceu um facho de luz da nuvem e entrou lá dentro. Aí é o meu pai que conta que lá dentro tem uma arca chamada Arca da Aliança, e em cima da arca tem uma tampa chamada propiciatório, e nas 4 pontas daquela tampa ele colocava o sangue que estava escorrendo pelas mãos dele, e em cima da tampa 2 querubins com as asas sobrepostas. Em cima dos querubins uma espécie de trono, e Deus, na sua infinita glória, naquele facho de luz, vinha e sentava-se entre os querubins. Meu pai disse que ele nunca viu, porque os olhos não podiam ser abertos, mas o clarão fazia queimar as pálpebras dele, e o corpo dele se sacolejava, porque a voz de Deus dizia: haverá paz para Israel esse ano. Esse ano será um ano de produtividade. Esse ano eu abrirei a madre das estéreis. Esse ano eu trarei saúde para o meu povo. Ei! Quando a nuvem saía, a luz ia embora. Lá está os sacerdotes segurando a corda. E hoje eu vou dar uma revelação para vocês, se forem assembleianos, porque eu aprendi errado a vida inteira. Me disseram que aquela corda era porque caso o sacerdote morresse, alguém puxava ele para fora. Nunca houve um sacerdote morto em Israel dentro do Santo dos Santos, porque nenhum entrava lá dentro de qualquer maneira. Ofereciam um sacrifício por ele, pelos filhos, pela esposa, 1, 2, 10 vezes se preciso for, porque lá dentro não era para qualquer um. Então, para que era a corda? Pergunte, irmão, para que a corda? Você não vai se escandalizar comigo? Se você está aqui ouvindo um pregador com a voz de taquara rachada falar, e na medida que eu falo, seu corpo treme. Teve um irmão que dançou ali agora há pouco. Tem gente que se descontrola. Imagine você saber que você está de frente de uma arca, e o Criador do universo está ali, Ele e você é o único homem do mundo que fala com Ele. Você já entrou em estado de choque? Quando Deus saía, o sacerdote entrava em estado de choque. No estado de choque ele não conseguia falar nem andar, porque na mente dele dizia assim: Deus veio aqui, eu falei com Deus. Deus, o Criador, que criou anjos no céu, veio, falou comigo, eu sou o porta-voz dele. O corpo começava a tremer,
Quando o corpo tremia, as campainhas iam batendo umas nas outras e começava a fazer barulho. Os sacerdotes aqui segurando a corda, sentiam a corda tremer e o barulho, tlim, tlim, tlim. Um olhava para o outro e dizia assim: já está na hora, Deus já foi embora, é o corpo dele que está tremendo, escuta o barulho, ele está vivo. Um ia dizendo para o outro: ele está vivo, ele está vivo. Lá no átrio os levitas, alguém dizia: ele está vivo. Os levitas na porta gritavam para o povo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. O povo começava a glorificar, e alguém puxava o sacerdote, e ele vinha tremendo. Já viu o irmão entrar no mistério de Jeová? Já viu? Imagine um sacerdote, se fosse pentecostal, ele vinha falando em língua estranha, ele vinha tremendo. Quando ele chegava, quando ele atravessava o véu do templo, ninguém mais olhava para ele, porque ele levantava as mãos e saía marchando. Ele chegava na escadaria e dizia: assim diz o Senhor, paz, perdão, prosperidade e saúde para Israel. Finalizar. Ezequiel diz: garotada, qual o seu sonho? É chegar onde meu pai chegou, porque o meu avô passou ali, o meu bisavô também. Eu sou o próximo. Ezequiel, você quer entrar no templo? Não. No templo muitos entram. Eu quero ir onde ele foi. Eu quero ir atrás daquele véu. Eu quero ver o que ele viu. Eu quero ouvir o que ele ouviu. Eu quero sentir o que ele sentiu. Qual o seu sonho, crente? Todos são levitas. Todo levita podia ser um sacerdote, porque nem todos eram. A oportunidade era para todos, mas só alguns se destacavam. Se destacavam por quê? Porque amavam mais que os outros, tinham mais desejo do que os outros, tinham mais coragem do que os outros, faziam o que ninguém tinha coragem de fazer. Quer ir aonde nenhum homem foi com Deus? Faça o que nenhum homem fez até hoje com Deus. Quer coisas grandes de Deus? Faça coisas grandes para Deus. Quer ser amigo de Deus? Apague as amizades da terra. Quer fazer a vontade de Deus? Deixe de fazer a vontade dos homens. Pastor, mas vida de profeta é curta, e daí? Matam o profeta, nunca matarão as palavras de profecia que saíram dos lábios dele. Sabe o que falta para a minha geração? Pensadores. Não há pensadores. Não há pensadores. Todos os que estão aqui podem chegar onde eu e eles chegaram, e podem ir além. Pastor, mas eu não tenho dom. Quem disse que Deus precisa de dom? Você tem algo maior que o dom? Você tem o doador. Não entendeu? Vou repetir: você tem o doador. E eu, com a voz de taquara rachada, todo mundo chamava de pato rouco. Não tinha o dom, mas tinha o doador. O doador disse: vou te dar um CD cantando. O CD já é disco de ouro. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus independe das suas condições humanas. Ele só precisa de um coração de coragem. Tem que ter coragem. Tem coragem? Tem coragem? Já estacionou? Sua vida já acabou? Tem mais? Eu profetizo que o próximo capítulo será um capítulo de ouro. Aqueles que nunca acreditaram em você vão ter que sentar na beira da praia, areia quente, pelando, e ver o meu Deus colocar na sua frente uma mesa, um banquete, e você vai se banquetear na presença dos seus inimigos, porque você nasceu com a vitória na mão. Só quem nasceu com a vitória dá um salto para cima e fica de pé. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão dele ou dela. O levita de nascimento era consagrado ao ministério levítico para ir no átrio aos 18 anos.
Aos 35 ele tinha uma oportunidade de entrar além do átrio, ir ao lugar santo. Aos 35 era consagrado a sacerdote. E aos 45 ele tinha uma chance de entrar além do véu e virar um sumo sacerdote. E o ministério terminava aos 50. Ezequiel tinha 17. Faltava um ano para entrar no átrio. E ele foi preso. Mataram seus pais. Levaram ele para dentro de Babilônia. A geração dele foi trucidada, violada. Ele passou 5 anos carregando água da beira do rio Quebar até o centro de Babilônia. Suas costas estavam manchadas, cheias de calo. Ele estava endurecido. Mas aqui dentro alguma coisa dizia para ele: você tem promessa. Deus cumpre o sonho do homem. Todo dia, antes de dormir, ele dizia assim: um dia eu ainda vou no Santo dos Santos. Você crê? Então solta a mão do irmão, traz ele pelo braço, junta nele. Diga: você vai no Santo dos Santos. – 22 anos de idade, 5 anos carregando água e barro nas costas. O último dia, com licença, uma cana, numa ponta um balde, na outra ponta um balde, argila e água, todo dia a mesma coisa. 5 anos depois, pela última vez, ele pega e coloca nas costas para se ajeitar. Levanta. Quando ele vai se ajeitar e olha para cima, lá estava Deus. Todo mundo passando e olhando, dizendo assim: ele enlouqueceu. O que você está vendo aí, Ezequiel? Estou vendo uma roda de fogo. Ninguém via, não é para qualquer um ver. E ele não andava. Ezequiel, e agora? Agora eu estou vendo 2 rodas de fogo. É uma dentro da outra. E agora, Ezequiel? Agora eu estou vendo quem é que está em cima das rodas. São seres que têm 4 rostos cada um, querubins. E agora, Ezequiel? Agora eu vejo o Senhor sentado nas asas deles. E agora, Ezequiel? Agora eu estou ouvindo Deus dizer para mim: põe-te em pé. Eu vou falar contigo, Ezequiel. O pai dele viu Deus descer nas asas de querubins de ouro. Ele viu o Deus eterno descer nas asas de querubim de verdade. A visão é maior para aquele que não perde o sonho. Assim diz o Senhor: se destruíram Jerusalém, se tiraram seus púlpitos, se tiveram a chance de tirarem as suas oportunidades, e você não pode ir lá no Santo dos Santos. O Senhor diz que aí no seu cativeiro Ele vai trazer o Santo do Santo. Aonde você estiver, você não morre antes de ver a sua chamada acontecer. Profunda é a sua chamada, gigante será a sua história. Por isso eu te desafio a fechar os olhos e a dar um grito de glória ao nome do eterno Deus. Feche os olhos. Eu mandei pegar pelo braço, não é na mão. Solte o irmão, pegue pelo braço. Diga para ele: Deus vai restaurar os seus sonhos e os seus projetos. Você crê? Feche os olhos. Na palma dessas mãos, Senhor, coloque uma unção de renovo. Onde eles colocarem essa mão, batiza com o Espírito Santo, cura, traz de volta, Pai, a força que havia havido perdido. Vire para quem está do seu lado, por gentileza. Abrace o irmão, abrace a irmã. Profetize, profetize. Diga: esse é o seu ano. Diga: esse é o seu ano. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar
a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Quero te ouvir. Isso. Leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Esse é o nosso clamor. Eu já não estou vendo mais homens e mulheres na minha frente, eu estou vendo brasas de fogo. Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! E o tempo que roubado foi, há tudo aqui. E aí? Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Você crê? Mão direita para o céu. Diga em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha chamada, contra a minha família, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Para a palma da minha mão agora. Fecha a mão, fecha. Levante lá em cima. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e pisar em cima. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. A sua família está sendo abençoada por tabela. 2. Vai haver um reboliço na rua onde você mora. 2,5. A sua igreja vai explodir em adoração e glória. 2,75. A vida de Cristo que é em você vai pegar em todas as pessoas, porque nós amamos viver. 3. Joga no chão, pisa em cima. Sonhos frustrados, projetos inacabados, famílias destruídas, ministério terminado. Tudo que foi roubado, tudo que foi levado embora, há uma promessa. Esse é o tempo da restituição. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, ele é o clamor. Restitui, quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. É tempo, Senhor. É tempo de devolver ao seu povo que foi roubado. É tempo de ajuntar a família que está espalhada. É tempo de desenterrar os sonhos que estavam sepultados. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do
Senhor.